igreja não entendeu ainda que vida cristã é mais do que Santa Ceia uma vez por mês. Vida cristã é mais do que culto 2, 3 vezes por semana. Vida cristã é mais do que abdicar-se de algumas coisas para atender princípios e padrões. Vida cristã é relacionamento com Deus. E quando nós nos relacionamos com Ele, abrir mão de qualquer coisa não é preço, é privilégio, é prazer. É isso que nós temos que entender. Diga amém. Meus queridos irmãos, pastor Josué Brandão. Louvado seja o nome do nosso Deus para todo sempre. Meus amados irmãos, distinta igreja, eu vos saúdo na doce paz do Senhor Jesus. Eu vos saúdo com a doce paz do Senhor Jesus. Quero saudar muito respeitosamente pastor José Antônio dos Santos, pastor presidente desta igreja, bem como desta convenção. Obrigado. Quero saudar os membros da diretoria desta convenção do estado de Alagoas e da igreja aqui em Maceió, e dizer da minha alegria em estar convosco nesta noite. Meus irmãos, eu estava meditando aqui que você nunca se acostuma a pregar. Há 22 anos eu prego e ainda consigo ficar tenso, nervoso, a boca seca. Esse negócio é bem interessante, né? Mas vamos abrir as nossas Bíblias. Eu não vou pregar hoje. Eu vou trazer apenas uma reflexão rápida. A palavra que Deus me trouxe ao coração para compartilhar com os irmãos, sinceramente, eu particularmente não a pregaria num culto deste. Eu preferiria pregá-la num culto dentro da igreja, naquele culto de palavra mais pastoral, tá? Mas o Senhor, pelo seu Espírito, insistiu com a minha alma no sentido de que esta palavra fosse a nossa reflexão. Então, por favor, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. É um texto muito conhecido. Muito conhecido. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33. Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Coloque a mão no peito assim, por favor, e diga comigo: Senhor, eu quero desfrutar de relação íntima contigo. Amém. Tem um cântico que diz assim: Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito do Senhor.
até transbordar. Minha alma hoje implora, vem minha vida tocar. Cante orando, cante orando. Santo Espírito, Santo Espírito do Senhor, sua voz, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito do Senhor, enche agora a minha alma, enche até transbordar. Minha vida tocar, a minha alma hoje implora, vem minha vida tocar. O Espírito de Deus permanece ativo na sua igreja, poderoso, diretor da igreja, a força impulsionadora da igreja. O Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com os irmãos esta noite sobre intimidade com Deus. Intimidade com Deus. O texto que nós lemos compõe o chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Este sermão é considerado pelos eruditos o mais célebre de todos os sermões em todos os tempos. Fôssemos fazer uma divisão literária do Sermão da Montanha, ele poderia ser dividido em 6 partes distintas. Na primeira, Jesus trata das bem-aventuranças, que são promessas de Deus para aqueles que ingressam no seu reino. A segunda parte do Sermão da Montanha são os princípios éticos dos ensinos do Senhor Jesus. A terceira parte do sermão, Jesus de maneira proposital faz um contraste entre a ética dos seus ensinos e a tradição legalista da religião judaica, de modo particular nos dias em que Jesus estava vivendo.
A quarta parte do sermão trata da narrativa de uma parábola que exemplifica toda a estrutura do que está sendo dito. Ou seja, Jesus diz: aquele que ouve a minha palavra e não pratica é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Aquele que ouve esses meus ensinos e coloca em prática é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre uma rocha. Então ele está fazendo uma parábola, trazendo um exemplo, uma ilustração prática de tudo aquilo que ele estava ensinando e orientando os seus ouvintes. A quinta parte do sermão é quando Jesus faz a aplicação dos seus ensinos, chamando os seus ouvintes a não transformarem toda a sua orientação em apenas um sermão para ser elencado, para ser aplaudido, mas ele deixa muito claro que estava estabelecendo um modelo de vida, um estilo de vida, uma regra de vida. E Jesus conclui com a última parte do Sermão da Montanha, onde ele trata de promessas, graça e paz para aqueles que obedecem à sua orientação. O texto que nós lemos está dentro deste bojo, desta sexta parte do Sermão da Montanha, começando no versículo 25, quando Jesus traz uma série de promessas, de garantias para aqueles que obedecem aos seus ensinos. Mas o que é interessante neste versículo que nós lemos de modo particular, de modo especial, é que, diferente do que a maioria de nós pensa, Jesus não está tratando de suprimento material. Jesus não está tratando de provisão material. Jesus está tratando de relacionamento. Ele está deixando muito claro que se nós estabelecermos uma relação pessoal com Deus a partir da observância dos seus ensinos e princípios, nós não teremos que viver ansiosos acerca de nada, porque o Pai Celestial já estará cuidando de tudo. Diz aí para o irmão do seu lado: o Pai Celestial já está cuidando de tudo. Mas entenda isso: a base desta orientação não é provisão. A base desta orientação é relacionamento. Jesus está dizendo: se relacione com Deus e você simplesmente não precisará pedir nada, porque antes que você peça, o Pai Celestial já sabe de todas as coisas e já vai cuidar de providenciá-las. Eu acho que você devia dar um glória a Deus. Se nós observarmos a Bíblia Sagrada inteira, vamos perceber que a Bíblia é um livro de relacionamentos, é um livro de comunhão. O Deus a quem nós servimos é um Deus de comunhão. A Bíblia fala de relacionamentos e comunhão na família, comunhão na igreja, comunhão com os vizinhos. Aliás, a Bíblia fala de comunhão até com os inimigos e trata de maneira muito especial do propósito de Deus de ter conosco uma relação que não seja superficial e nem esteja nos termos da religião judaica, onde Deus era tratado na terceira pessoa da conjugação verbal.
A oração de Jesus ensina isto, quando ele diz assim: Pai nosso que está nos céus. Esta oração demonstra uma relação tão pessoal com o Pai, que os discípulos ficam encantados e conversam com Jesus e dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar. Em outras palavras, nos ensina a orar assim. Nós queremos esta comunicação porque o escriba judeu, todas as vezes que escreveu o nome de Jeová, precisava de uma pena especial, de uma tinta especial, e a verbalização raríssima deste nome requeria que estivesse posto, repito, na terceira pessoa da conjugação, para não se correr o risco de blasfemar do nome do Todo-Poderoso. Jesus vai orar e, em vez de colocar Deus lá longe, ele chama-o de Abba, Pai. Meu Pai, Papai, Pai querido. Ou seja, a oração que nós mais fazemos na história é Jesus trazendo Deus para perto. É uma aproximação, é uma oração de intimidade. Alguém está me entendendo? Diga amém. Dá um toque no irmão do seu lado, não se ofende não, é porque, como eu disse, eu estou trazendo uma reflexão, e talvez eu seja mais didático do que pregador. Diz para o irmão do seu lado: Deus quer ter intimidade contigo. Deus quer ter intimidade contigo. Vou repetir: Deus é um Deus de relacionamentos. No Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26, quando ele vai criar o homem, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Se o irmão já leu o capítulo 1 do Gênesis, vai perceber que todas as obras criadas foram feitas pelo poder do haja. Mas do homem ele não diz haja, ele diz façamos, que subentende que ele trabalhou a formação do homem. Quando Deus conversa com Moisés no Êxodo capítulo de número 4, e ele diz assim: eu fiz a boca do homem, eu fiz o olho do homem, eu fiz o nariz do homem. O texto literal ali é: eu desenhei, eu construí, eu montei do jeito que eu queria. Então observe que para o sol ele diz haja, para o planeta ele determina o haja, para a luz ele diz haja, mas para o homem ele toca, ele se relaciona, ele se aproxima. Aleluia! E quando ele termina de montar o boneco de barro e está lá inerte, parado, sem vida, olha a intimidade. Ele chega nas narinas e agora o Criador, mais do que montar um boneco, compartilha a sua essência, ruach, seu espírito de vida. E esse desejo de Deus
estou falando de intimidade e o irmão vai me entender. Esse desejo de Deus é tão extraordinário que Ele toca, Ele monta, Ele desenha o homem, depois sopra a sua essência de vida no homem e mais. Jeová tem uma agenda diária. Todos os dias, à tardinha, Jeová toca a campainha da casa do irmão Adão e da irmã Eva e diz: vim tomar chá com torrada. Imagina a dádiva de todo final de dia. Deus, não. Eu não estou falando de um homem especial, eu estou falando de Deus. Chegar na tua casa e dizer: eu vim bater papo contigo, eu vim conversar com você, eu vim saber como é que está a sua vida, eu quero conversar um pouco sobre os seus sonhos e sobre os seus projetos. Dá um glória. O nome disso é intimidade. Eu lá manda cada eu lá manda bagar. Diga comigo assim: Deus, vai na minha casa todo dia, fica com a gente, o Senhor é bem-vindo lá. O irmão observa aqui que há uma relação pessoal entre o Criador e a criatura. Agora observe que Adão peca. E quando Adão peca, essa intimidade é rompida. A amizade foi arranhada e prejudicada. Agora, a intimidade pretendida com toda a criatura vai se restringir àqueles que quiserem se adequar aos critérios do grande amigo. Mas ele encontra alguns. Gênesis 5:24, olha que expressão linda que a gente normalmente lê e passa direto. Até porque é uma genealogia, e genealogia é a parte mais cansativa da Bíblia. Aí a gente passa, mas vai lá falando que fulano gerou a fulano, que gerou a fulano, que gerou a fulano, que gerou a Enoque. E Enoque andou com Deus. O irmão não me ouviu. E Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. A amizade, a intimidade entre Deus e Enoque foi se tornando tão próxima que chegou um momento que Jeová olha para Enoque e diz assim: Enoque, quero levar você para morar na minha casa, vem morar comigo. Aleluia. Eu estava em Brasília com um pastor e ele me levou num shopping e ele dirigia mal demais, pelo amor de Deus. Ele estava tentando estacionar um carro onde cabiam 3 e o dele não entrava. E ele ia e voltava, e ia de novo, e voltava. Quando ele viu que demorou demais para disfarçar, ele fez assim: Pastor Josué, quando é que você acha que Jesus vai voltar? Eu disse sinceramente, eu acho que Jesus vai voltar antes de você conseguir estacionar esse carro. Na verdade, por que eu ponderei isso aqui agora? Porque eu acho que Jesus vai voltar
quando a relação da igreja com Ele estiver tão íntima, que a terra não nos atrairá mais. Dá um toque assim no vizinho e fala com ele: intimidade com Deus. O que isso tem a ver com Mateus 6,33, irmão Josué? Calma, nós vamos chegar. Você vai entender. Mateus 6,33 não está lá de paraquedas. Gênesis 6, Deus é um Deus de relacionamentos. Jeová olha na terra e percebe que a corrupção generalizou. E o pecado chega num nível que a Bíblia diz que ele se arrependeu de haver criado o homem. Mas nesse universo, Deus encontra um camarada e o texto diz dele assim: Noé andava com Deus. Aí Jeová diz assim: eu vou exterminar tudo, vou acabar com tudo, mas vou poupar quem anda comigo. Ei, quando nós andamos com Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O diabo não te poderá tocar. E só vai acontecer na tua vida algo se Deus estiver estabelecido aquilo como propósito, porque você anda com Ele. Aleluia! Aleluia! É que a igreja não entendeu ainda que vida cristã é mais do que Santa Ceia uma vez por mês. Vida cristã é mais do que culto 2, 3 vezes por semana. Vida cristã é mais do que abdicar-se de algumas coisas para atender princípios e padrões. Vida cristã é relacionamento com Deus. E quando nós nos relacionamos com Ele, abrir mão de qualquer coisa não é preço, é privilégio, é prazer. É isso que nós temos que entender. Diga amém. Estou concluindo. Diga comigo: intimidade com Deus. Abraão. A Bíblia chama Abraão de amigo de Deus. Vou fazer uma pergunta lógica, básica, que o irmão pode responder sem medo de errar. Deus é soberano, sim ou não? Deus precisa pedir permissão a alguém para fazer alguma coisa, sim ou não? Não. Deus é Deus e acabou. Deus é Deus se nós crermos nele, se nós não crermos, Ele é Deus. Se tudo estiver bom, Deus é Deus. Se tudo estiver mal, Deus é Deus. Se o vulcão entrar em erupção, Deus é Deus. Se cair meteoro, Deus é Deus. Se a barragem romper, Deus é Deus. Se não romper, Deus é Deus. Nada abala o seu governo, nada abala o seu comando. Deus é poderoso e controla todas as coisas. Olha que coisa linda. Jó 37. Aliás, Jó 37, 38, 39 e 40, eu chamo de os capítulos da grandeza de Deus. Dá uma lida. Jeová diz assim: Jó, eu digo a relva, brota, e ela brota. Depois eu digo, murcha, e ela murcha.
assim: Jó, eu digo aos rios, venham, e eles nascem. Depois eu digo, parem, e eles congelam pelo sopro da minha boca. Eu vi um dia um pregador dizendo assim: levei Jeová no canto da parede. Ai, ai. Depois do culto, na hora da janta, ele me deu uma deixa. E eu falei: aquele papo lá de levar Jeová no canto da parede, você levou uma aranha. Jeová não vai no canto da parede para ninguém. Olha o que a Bíblia diz dele em Gênesis, Jó 37. Eu chamo os raios pelos nomes, e eles apresentam-se a mim e dizem-me: eis-nos aqui. Eu li hoje que a terra é atingida por cerca de 100 mil raios por minuto. Por minuto. E Jeová diz assim: quando eles se apresentam a mim, eu digo: vão e caiam no deserto ou nos oceanos, onde não há habitantes, para que a terra não seja destruída. 100 mil raios por minutos atingem a terra. Quantos bateram em Maceió hoje? Nenhum. Sabe por quê? Porque Jeová determinou onde eles iriam cair, e eles lhe obedeceram. Deus. Pode falar língua estranha, pode chorar, pode dar glória a Deus. Agora, esse Deus que chama raio pelo nome resolve destruir Sodoma e Gomorra. E os anjos já estavam lá para executar a tarefa. Aí ele para e diz assim: posso eu, porventura, fazer alguma coisa sem antes me comunicar com meu amigo Abraão? Ai, irmão, por favor. Isso é grande demais. Oh, Anayachô. Não foi Abraão quem cobrou nada de Deus. Foi a intimidade. Quando você tem intimidade com Deus, não precisa cobrar nada dele. Pode ficar tranquilo que a amizade fala, a intimidade fala, a relação fala. Não precisa ir para Deus lamuriar nada. Você tem relação com Ele. Ele está vendo tudo e vai se comunicar contigo. Oh, aleluia! Namando da cada bagada e levará. Moisés. Depois de Moisés eu venho para Mateus e a gente ora. Moisés estava no Monte Sinai, pastoreando as ovelhas do sogro Jetro. Aí Jeová desce numa sarça que começa a queimar, mas não se consome. Moisés era um cientista, irmão, um filósofo, um pensador, um estudioso, formado em todas as ciências e letras do Egito. Então Moisés sabia explicar aquele negócio cientificamente. Só que o fato de a sarça não se destruir é estranho, nem a ciência explica. Aí Moisés chega para ver. Quando ele chega perto, a voz brada de lá e diz: Moisés,
Moisés, tira a sandália dos pés. Você pisou em terra santa, aqui tem limite. Quando Moisés vai conversando com Deus, eu gosto disso, porque Deus vai dando a Moisés a missão, e aí Moisés diz assim: quem sou eu? Aí eu gosto demais, porque Jeová diz assim: e quem disse que é você? Sou eu. Não é você que vai fazer nada não, meu amigo, sou eu. Pode ler lá que Deus não diz eu estou contigo, Ele diz eu sou contigo, ou seja, sou eu que vou fazer. Você é só a minha ponte, você é só meu canal, meu porta-voz, meu instrumento. Mas quem vai fazer sou eu, Moisés. Aí Moisés pergunta assim: tá, e quem és tu? Tá, Iahyé, Iacha, Iahyé. Eu sou o que sou. Para você entender melhor, eu sou o que sempre serei. Tá, não entendeu? Eu sou o que você precisar que eu seja. Quer que fique melhor? Se você tiver fome, eu sou o pão. Se você tiver sede, eu sou a água. Se você estiver doente, eu sou quem sara. Se você estiver fraco, eu sou a força. Se você estiver caído, eu sou quem te levanta. Se você estiver desanimado, eu sou o ânimo. Se você estiver na guerra, eu sou vitória. Estão te perseguindo, eu sou refúgio e fortaleza. Eu sou o que você precisa. Brado de glória a Deus nesta noite. Oh, aleluia! Shire mando la mando O Espírito de Deus está distribuindo tochas da sua presença nesse lugar. Dá liberdade a Ele aí onde o irmão estiver, no coral de mulheres, na bancada de pastores e esposas, na orquestra. Dá liberdade nessas laterais. Na presença gloriosa de Deus neste lugar. Uma relação de intimidade entre Deus e Moisés. Estou agilizando. Aí um dia Moisés toma uma decisão. Números 11. Arão e Miriam não gostam da decisão de Moisés e chegam em casa falando mal de Moisés. Era uma briga de família, porque Arão e Miriam eram irmãos de Moisés. Mas não se podia esquecer que Moisés era a autoridade de Deus no arraial e tinha intimidade com o Todo-Poderoso. Aí Arão e Miriam chegam lá em casa conversando assim: quem Moisés está pensando que é? Que Deus só fala com ele? Eu sou profetisa, Arão. Aí Arão diz assim: e eu sou um sacerdote. Ele está pensando o que da vida? Aí o amigo ouviu. O amigo ouviu essa fofoca e não gostou. E diz assim: Moisés, chama Arão e Miriam e vai lá na tenda que eu quero conversar com vocês três lá. Números 12. Está na Bíblia, irmão, está na Bíblia. Quando Arão e Miriam chegam na tenda com Moisés, Jeová brada de cima do propiciatório e diz assim: Arão, sim senhor. Miriam, sim senhor. Olha que coisa Deus fala.
Olha que coisa. Se houver, eu vou repetir. Isso é Jeová dizendo: se houver em Israel um profeta, apresentem a mim, porque eu não conheço. Descredenciou Miriam, descredenciou Arão. Se tiver profeta em Israel, me traz, porque eu não encontrei ainda. E se vocês me trouxerem um, eu vou falar com ele em sonho ou em visão. Mas com o meu servo Moisés eu converso tete a tete, cara a cara, olho a olho. Quem tem línguas, fala línguas. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, diz aleluia. Como é o nome disso, irmão? Como é o nome disso aqui que Deus apresenta a Arão e Miriam? Intimidade. Vamos para o Novo Testamento para a gente concluir no versículo 33 que nós lemos. Já entendeu o que é que o Espírito Santo está querendo para a sua vida, não já? Quem já entendeu, levanta a mão. Então já posso parar. Eu só quero lhe trazer mais uma revelação de Deus para a gente concluir. No Novo Testamento, nós encontramos algumas pessoas se relacionando com Deus nesses termos do Antigo Testamento. Olha quando o pastor José Antônio frisou isso aqui há poucos instantes. O anjo aparece a Maria: salve agraciada, o Senhor é contigo. Maria fica estupefata, e o anjo diz: não temas, achastes graça aos olhos do Senhor, em teu ventre conceberás, dará à luz um filho, seu nome será Jesus, porque ele salvará o mundo de todos os seus pecados, e Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, o seu reino será eterno, nunca terá fim, você vai ser mãe do rei eterno. Olha que revelação. Como se dará isso? Uma vez que eu não conheço o varão, Maria, intimidade, Maria, o Espírito do Senhor virá sobre ti e te cobrirá com a sua sombra. Aleluia. Como é que José lida com uma mulher grávida naqueles dias cujo filho não era dele? Como encarar uma mulher com o ventre crescendo e ele olhar e dizer: não a toquei? Só dá para fazer parte de certos desafios do plano de Deus quem tem intimidade, querido. Porque de madrugada, e se fosse no sertão, ia dizer assim, de madrugadinha, o anjo aparece a José e diz assim: corre não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é coisa fora de série, não é normal, é incomum, é espiritual, é coisa do Espírito de Deus. Ei, José não está nem aí para o que vão dizer, José não se importa para o que vão falar, José não se importa para os questionamentos, José não está nem aí para a briga teológica que até hoje a teologia católica teima em manter. Ele resolve
plano de Deus que ninguém compreenderia. Como é o nome disso? Intimidade. Aí quando Jesus nasce, com licença, vai José e Maria com a criança para apresentá-lo. Quando chega lá, tem um ancião. Olha para esse ancião, quem disse a ele, irmão, quem falou com ele? Quando ele pega o menino, quem disse a Simeão quem era o menino, irmão? Simeão diz assim: agora posso morrer, Jeová, já posso ir, já posso descansar, porque os meus olhos contemplam a tua salvação. Só quem tem intimidade com Deus entende quando está segurando uma promessa, quando está diante de uma mudança de dispensação. Só quem tem intimidade com Deus percebe quando Ele está estabelecendo um marco na história e um novo momento. Mas, se estamos falando de intimidade e amizade com Deus, como é que nasce uma amizade, irmão? Amizade não se fabrica em micro-ondas. Amizade requer construção, tem que investir nela. Eu não sou seu amigo só porque ele encontro na igreja e digo a paz do Senhor depois do culto. A amizade é convivência. A gente precisa se conhecer. Amigos passam a conhecer virtudes e defeitos. Ezequiel 47 exemplifica isso. Não vou mais falar do texto porque o tempo já não me dá a permissão, mas Ezequiel vai avançando num processo de relação com Deus gradualmente, momento a momento. Amizade é isso. O que nós estamos fazendo para tornar íntima a nossa amizade com Deus? Eu tenho o número do telefone do pastor José Antônio, permita-me usar seu nome. Aí eu ligo para ele e digo assim: pastor, estou sufocado, me empresta 5 mil reais? Aí ele me empresta, e eu pago, porque eu pago minhas dívidas, pago para o pastor. Mais 6 meses eu ligo de novo: pastor Antônio, sufoquei de novo, empresta 10. Ele me empresta. Eu paguei a primeira dívida, vou pagar a segunda. Pago. Mais 1 ano eu ligo de novo: pastor José Antônio, empresta 20. Paguei 5, paguei 10, ele me empresta 20, eu vou pagar. Só que o pastor José Antônio vai perceber que eu só ligo para ele quando estou precisando de alguma coisa. A próxima vez que o telefone dele tocar e ele olhar na tela e ver meu número, o que ele vai pensar? Está precisando de dinheiro. Olha para mim. O que é que Deus pensa quando você ajoelha? Intimidade não é ajoelhar porque está precisando de um milagre, porque amigo liga porque lembrou do dia do aniversário, amigo liga porque passou no bairro e diz assim: senti saudade de você, quero te ver. Amigo liga porque diz assim: quero pagar um almoço para você hoje. Amigo liga para não dizer nada, liga só para ligar. Ei! Intimidade com Deus só surge quando você ajoelha, não porque precisa de um milagre, mas porque gosta da presença de Deus e quer estar com Ele. Quando Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus, leia o contexto 25 em diante. Ele está dizendo:
se relacione com o Pai. Não se preocupe com as coisas terrenas, busque o que é espiritual. Como assim? No versículo 32 ele explica: se você buscar o que é espiritual, o Pai já sabe das coisas materiais que você precisa antes de você pedir. Sabe o que ele está dizendo? Amigo conhece a necessidade do outro e não precisa que o outro fique se humilhando para receber. Amigo serve pelo prazer de atender um amigo. Eu estou sem casa para morar e você é meu amigo, nós brincamos juntos, choramos juntos, almoçamos juntos, trabalhamos juntos, vamos para a igreja juntos. Você sabe que eu não tenho onde morar e você tem 2 casas e uma está fechada. Você vai me deixar morar debaixo da ponte, sim ou não? Sim ou não? Não, o amigo vai dizer assim: eu tenho uma casa, você pode morar lá até você conseguir resolver sua situação. Não precisa eu pedir. O amigo contempla. É isso que Jesus está dizendo. Busque o reino de Deus e a justiça, e você não precisa nem se preocupar em pedir o resto. Eu cuido, eu providencio, eu mexo o que for necessário e te dou. E te dou. Aleluia! Glória a Deus! O que eu quero que você entenda, irmão, concluindo, é que se você investir em intimidade, não precisa se preocupar com mais nada. Diz aí para o seu vizinho: invista em intimidade e não se preocupe com mais nada. Deixa eu contar para os irmãos. Eu tenho um amigo, ele é cego, é pastor. E ele brinca comigo e diz assim: Josué, eu não preciso nem fechar o olho para orar, já está fechado. A igreja que esse meu amigo pastoreia sofreu uma ação judicial, o pastor Israel conhece. E se pedia o fechamento da igreja. E naquele período eu vim a Salvador fazer o casamento da filha de um deputado, e haviam algumas autoridades presentes, inclusive o juiz daquela comarca, e eu fui conversar com ele. E o juiz me disse assim: pastor Josué, eu já li e reli o processo do seu amigo. Eu tenho simpatia pela igreja, minha mãe era evangélica, a minha mulher frequenta uma igreja evangélica, eu gosto dos evangélicos. Mas não tem jeito do seu amigo ganhar a causa, ele vai perder, a sentença vai ser desfavorável. Irmão, se o juiz que está julgando o processo diz um troço desse, significa que a sentença já está dita. Eu não disse isso ao meu amigo porque ele ia entrar num estado de angústia muito grande. Fiquei orando com ele. A última audiência ia ser numa quarta-feira. Ele chegou na minha casa na terça, por volta de 4:30 da tarde, e foi para o meu gabinete e ajoelhou para orar, e eu ajoelhei com ele. Umas 6 horas eu disse para ele assim: vou levantar porque eu tenho culto hoje à noite. Ele disse assim: eu não vou para a igreja, vou continuar orando. Eu fui para o culto. Voltei por volta de 10:30 da noite. Ele ajoelhou 5 horas. Por volta das 10:30 eu cheguei, ele estava de joelhos. E eu disse a ele: vamos tomar um café, fazer um lanche. Ele disse: eu não quero interromper a oração, eu vou continuar orando. E eu tomei um banho, lanchei e ajoelhei com ele. Orei até por volta de 1 da manhã. 1 da manhã eu disse assim: Jailton, eu vou levantar para descansar porque eu cheguei de viagem. E ele disse assim: pode ir dormir, eu vou orar mais um pouquinho. Por volta das 3 da manhã eu acordei, saí do quarto e fui ver meu menino no outro quarto. Quando eu abri a porta do quarto que eu estava, eu ouvi um barulho da sala e eu pensei assim: não é possível. E eu fui. Quando eu olhei, ele estava de joelhos. Eu voltei de costas e fui dormir. 6:30 da manhã, eu acordei para levar meu filho para a escola. Quando eu saio do quarto, eu ouvi um gemido. E eu pensei: aí é abuso. Não pode ser. Fui de ponta de pé. Quando eu cheguei na porta do gabinete, ele não estava mais de joelho, estava deitado no chão frio.
a camisa suada grudada na pele, o colarinho virado por cima da cabeça. Ele apenas gemia e dava murro no chão. Eu levei meu menino para a escola e voltei e ajoelhei com ele. Mas agora eu ajoelhei calado, né, irmão? Não dá para abrir a boca para falar nada perto de um camarada que ajoelhou ontem 5h30 da tarde. Fiquei orando calado. 10h30 da manhã o telefone tocou. Eu atendi a ligação de joelhos, era a esposa dele. Ela disse assim: Josué, manda Jailton parar de orar. O que tinha que dar, já deu. A audiência já terminou. E a igreja ganhou a causa. Fica de pé quem puder, dando glória a Deus. Aleluia. Joramaragai de la baixuia, madagadai leva. Dá um toque no irmão do seu lado e fala com ele assim: ore até que alguma coisa aconteça. Ore até que alguma coisa aconteça. Tenha intimidade com Deus. Invista em intimidade com Deus. As coisas vão acontecer na sua vida e para a sua alma, sem você precisar de desespero. A intimidade vai gerar o milagre. É por isso que Jesus, no mesmo sermão, Jesus diz assim: pedi e dá-se-vos-á. Depois ele diz assim: não precisa pedir nada, que o Pai já sabe de tudo que vocês vão pedir. Por quê? Que pedir e dar-se-vos-á, ele está falando para todo mundo. Mas para quem entra na relação da intimidade, o Pai já sabe. Tanto é que em alguma versão a expressão diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são privilégios. O resto é privilégio. O resto é privilégio. Vou parar. Agora é contigo e Deus. Bora aí. É você e Deus. Sou eu e Deus. Esse negócio não me cabe. Essa relação é pessoal. E diz aí para Jesus: eu preciso de intimidade contigo. O Espírito Santo está aí dentro de você, irmão. Está dentro de você. Pode conversar com ele. Diz assim: Espírito Santo, tu já és meu íntimo, então torna-me íntimo teu. Diz para o Espírito Santo: eu quero intimidade. Eu vou lhe dar 1 minuto para você fazer essa oração. E vamos ver o que é que vai acontecer. Pode dar glória a Deus, pode levantar a mão, pode pular, pode falar em línguas,
pode sentir a presença de Jesus, mas acima de tudo, mergulhe, 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 mergulhe na intimidade, mergulhe em Deus. Aleluia! Levanta assim a tua mão por gentileza e diz comigo: Senhor, libera sobre a minha vida a unção do teu Espírito, em nome de Jesus. Estenda a mão em direção a quem está do seu lado. Pode pegar no ombro se for o caso ou não. Segura na mão se for o caso ou não. Mas comece a ministrar sobre esta pessoa agora. O Espírito que estava em Moisés saiu e encheu 68, mais 2 que estavam no arraial. Hoje ele já está em nós, já está em nós, já está em nós. Então vai acontecer algo grande na nossa vida, se nós investirmos nesta relação. Vai acontecer algo grande da parte de Deus. Espírito Santo, contagia esse lugar, contagia esse lugar, contagia esse lugar, contagia esse lugar. Toma posse desse lugar. Arrebata a mente, a alma, toma posse da vida do teu povo. Ei, lagai, de labagadabai, ebaixo, aragai. Só no teclado. Elabadagai, de labaxuiraman. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Recebe a cura agora, recebe a cura agora. Recebe a cura em nome de Jesus. Recebe a cura em nome de Jesus. Recebe o batismo com o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Você que está desviado da igreja, sinta o Espírito da graça te trazendo de volta para Deus. Ministre cura sobre quem está do seu lado. Ministre, receba a autoridade de Deus. Nós estamos no lugar da intimidade. Nós estamos no jardim de Deus. Oh, aleluia! Pode ministrar cura sobre quem está do seu lado, lá atrás, lá fora. Ministre milagre na casa dessa pessoa. Tem gente que saiu de casa e deixou um mundaréu virado de ponta cabeça. Há um milagre sendo liberado nesta noite sobre a vida de quem entra na presença de Deus. Seja curado, seja curada. Receba a vitória, receba a vitória. Não sai daqui sem sentir nada. Não sai daqui sem sentir nada. Receba o toque da revelação. Se você não estiver sentindo nada, encoste em alguém que está chorando aí. Encoste em alguém que está falando em línguas aí. Jesus está dizendo: entre na minha intimidade e não se preocupe com mais nada, porque eu vou cuidar do resto. Pastores, cada pastor tem seu desafio na igreja onde trabalha. Cada pastor tem seu desafio no ministério que desenvolve. Jesus está dizendo: entra em intimidade comigo
e eu resolvo as questões para você. Eu quero ouvir, Senhor, um coral de línguas estranhas agora. Espírito Santo, grande Maestro, rege agora um coral de línguas espirituais. Rege agora um coral de línguas espirituais. Rege agora. Quem está sentindo a presença de Deus, levante sua mão, dê um glória, diga aleluia. Eu quero agora, já devolvendo o microfone ao pastor, convidar à frente todas as pessoas que ouviram a palavra de Deus e querem nesta noite uma aliança com Cristo. Você que está afastado da igreja e sentiu saudade desta intimidade, em nome de Jesus, levante uma das suas mãos onde estiver e venha andando. Eu quero orar por sua vida aqui com a igreja e com os pastores. Você que está afastado da igreja, o irmão, quando a pessoa sair do seu lugar, ajude-o a chegar até a frente. Você, amigo, amiga, que sabe que nesta noite precisa entregar sua alma ao Senhor Jesus e quer se render a Ele, saia do seu lugar agora. Alguém vai vir contigo. Alguém vai vir contigo. Em nome de Jesus, eu estou lhe convidando, eu vou pedir à igreja agora. Veja a pessoa que está do seu lado. Se é um amigo que nos visita, uma amiga, conversa com ele, querido, conversa com ela. E convide essa pessoa para vir à frente e acompanhe-o. Já está vindo ali a primeira preciosa vida. Venha com ele, venha com ela, em nome de Jesus, e sinalize que está vindo. Eu preciso devolver o microfone, mas eu quero orar por estas pessoas com a igreja. Em nome de Jesus Cristo, esta é a hora de Deus para a sua vida. Se o irmão estiver vindo com alguém, o irmão mesmo acena assim com a mão e me avisa, para que eu aguarde a chegada desta pessoa. Lá atrás, é possível que haja alguém. Estou lhe aguardando.